Oi, queris! Muitas vezes vocês me perguntam, eu respondo a cada um de vocês, então hoje virou um tema para o nosso vídeo. O que é preciso para se tornar um perfumista? Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, baseada um pouco na minha experiência trabalhando na indústria, ok? Eu nunca fui perfumista, então eu sei que muitas vezes já me confundiram com perfumista, porque eu falo de perfume, eu entendo, trabalhei 20 anos numa indústria, mais de 20 anos, então tudo isso dá um conhecimento muito grande, então, mas não é o suficiente para se tornar um perfumista. Amo essa profissão, venero, e é por isso que eu vou falar um pouquinho o que é preciso, não é pouco, viu, para ser perfumista. Muitas pessoas dizem que é preciso ter o melhor nariz do mundo. Bem, isso não é necessariamente uma verdade. É preciso ter talento, saber misturar bem os ingredientes. Embora os perfumistas sejam chamados de o nariz na perfumaria, o le nez, como em francês, muitas vezes vocês mesmos mencionam assim, isso não significa que o perfumista tem que cheirar bem um perfume. Porque normalmente, quando a gente mesmo cria, é muito natural a gente gostar daquilo que está criando. Mas por isso não são os perfumistas que avaliam as suas criações, são os avaliadores. Esses sim precisam ter o melhor nariz do mundo. Mas para ser um perfumista é preciso ter algumas qualificações, e não são poucas. Uma delas é preciso falar outros idiomas, de preferência o inglês. Todos têm de falar inglês porque é a língua com a qual a gente se comunica com todos os clientes e você nunca sabe onde você vai trabalhar quando se transforma num perfumista, seja no seu país de origem, seja em outro. Então, a língua internacional é o inglês. De preferência que você fale francês, porque infelizmente, eu diria, todos os livros, toda a literatura ainda está, na maioria, em francês. Então, livros... Outro dia eu comprei um livro sobre a vida do Pierre Guerlain em francês. Ainda não tem em inglês. Então, se você não sabe minimamente francês, você terá muita dificuldade em se formar como perfumista. Porém, há algumas poucas escolas de formação ou algumas empresas que formam perfumistas, os seus próprios perfumistas, que podem ficar nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Alemanha. Então, aí, creio eu que o inglês deve bastar. Mas sempre é bom você aprender francês. Agora, como funciona dentro de uma casa de perfumaria? A minha experiência é com a Givaudan, que tem uma escola de perfumaria. A escola de perfumaria da Givaudan é muito famosa, ela foi fundada em 1943 por Jean Carle. Jean Carle era um perfumista, um mestre perfumista, que faleceu na década de 60, mas ele foi muito, muito famoso por ter criado fragrâncias icônicas como Tabu de Dana, Magritte, mas muitas fragrâncias famosésimas. E ele criou um método, e o método recebeu o seu nome, Jean Carle. Foi a partir daí que a Givaudan começou a formar perfumistas a cada 3 ou 4 anos, estudando intensamente dentro dessa escola. Segundo consta, 1/3 dos perfumes criados no mundo foram criados por perfumistas formados na escola da Givaudan. Lindo, né? Adoro isso, quando uma empresa não apenas forma os seus, mas também contribui para a melhora da perfumaria no mundo todo. Acho lindo. Todas as casas de perfumaria têm métodos pessoais ou usam o método Jean Carle para educar os seus perfumistas e para treinar os seus próprios perfumistas em cada uma das casas. Outras contam com a ISIPCA, que é uma escola que forma perfumistas na França. Aqui no Brasil, nós não temos curso de formação. Ao não ter curso de formação, todas as pessoas que querem ser perfumistas, ser formadas como perfumistas, têm de ir para outro país. Então,
se você trabalha numa casa de perfumaria que te deu oportunidade, seja ela uma casa de perfumaria japonesa, alemã, suíça, francesa, americana, você tem a chance de ser qualificado para ir para essa matriz, vamos dizer assim, e estudar com o mestre perfumista. Se não, você poderá contar com o seu próprio talento e recurso e estudar na ISIPK ou uma escola de perfumaria qualificada. Como funciona dentro de uma casa de fragrância? Pela minha observação, não se selecionam pessoas com mais de 30 anos ou ao redor dos 30 anos, porque demora muito para formar um perfumista e para que ele, depois de formado, ainda seja produtivo para a empresa. Em média, quando você é comunicado que você foi aceito para ir para a escola de perfumaria, você tem cerca de 1 ano para ajeitar a sua vida. Isso significa que você vai colocar sua vida em ordem, não vai ter amarras, então é muito difícil nessa fase você já ser mãe, ter criança, porque você vai ter um trabalho full time o dia inteiro, como outro qualquer, só que vai ser aprendendo numa escola. E isso vai fazer você ficar o tempo todo dedicado. Você vai ser pago dentro de uma casa de perfumaria para estudar. Mas isso, gente, é um valor mínimo para você se manter, porque você vai ter casa, comida e o suficiente para se manter. Não é um salário assim para dizer, eu vivo disso. Não, não dá não. Conheci muitas pessoas que fizeram a escola de perfumaria e até se formarem, foi um sacrifício pessoal que fizeram de viver longe da família e de estar lá. Mas se você ama, você vai agradecer a Deus todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, por a sua empresa estar fazendo isso por você, que um dia você vai se tornar perfumista. Então, o curso dura em média de 3 a 4 anos, intensamente. Você fica lá dedicando o seu tempo como um emprego qualquer. Entra às 8, sai às 5, é um emprego como outro qualquer. Leva serviço para casa, leva assim, tem que estudar bastante. E depois, no final desses 3 ou 4 anos, o mestre perfumista, que normalmente é um perfumista que já trabalhou como perfumista nessa casa de fragrância. No caso da Givaudan, é a Calice Becker hoje. A Calice é criadora de Jadot, de Lola, Tommy Girl, apenas para citar alguns. E ela é hoje a mestre perfumista que dá o curso de perfumaria. Então, imagine o privilégio você estudar com a Calice Becker. Antes dela era o Jean Guichard, que tinha feito Lulu e Contradiction, Very Valentino, muitos perfumes, muitos perfumes. Conheci a perfumaria nessa fase em que o Jean Guichard era o mestre perfumista. Agora é a Calice, que eu também conheço. O ponto em tudo isso, gente, é que vocês vão ficar se qualificados 3 a 4 anos estudando intensamente, e só depois disso vão poder trabalhar ao lado de um perfumista, que por mais 2 ou 3 anos vai ser o seu sponsor e vai ajudar você a te guiar na perfumaria. Então, imagine só, por que esse limite de idade? Não que ele seja fixo e que nunca vai mudar, mas é em média por volta dos 30 anos o máximo, porque só depois, quando você tiver com 35, 36, 37 anos, é que você começa a ser produtivo para a empresa, que você começa a trabalhar em projetos sozinho, trabalhando e produzindo para a empresa, criando para a empresa. Então, é muito investimento de uma empresa para depois, se você já tiver com 40 anos, você começar aos 47, perto dos 50 anos,
não dá para você investir tão tardiamente assim numa carreira de perfumista. Tem que investir mais cedo, sim. É uma carreira que eu acho que só melhora com o tempo. Não é daquelas que a pessoa vai ficando obsoleta. Pelo contrário, eu acho que só melhora com o tempo. Só se torna obsoleto se você... Eu acho que já vi perfumistas assim, que ficam mancando no mesmo tipo olfativo, que foi sucesso um determinado dia, e parece que ele não quer criar outras coisas. Já vi isso acontecer também, mas é muito mais raro. Em geral, os perfumistas são muito criativos e querem fazer coisas novas. Então, veja só, é preciso você falar uma língua ou duas, inglês e francês, é preciso você se separar da sua família de uma certa forma por 3 a 6 anos. Só depois desse tempo é que você vai ser produtivo. E além disso, em geral, quando é uma casa de perfumaria que te patrocina para você fazer esse curso, ela espera que você trabalhe mais um tempo para ela, que já que ela pagou o curso para você e te bancou por todo esse tempo, você recompense no mesmo número de anos trabalhando depois e sendo produtivo para ela. Então há um acordo que se faz, um contrato para que você permaneça na empresa por mais 5 a 6 anos depois de formado. Isso é muito normal. E é correto também, né? Já que a empresa se dedicou e pagou tudo por você, é correto você pagar de volta. Depois disso, é claro, você tem o seu passe, vamos chamar assim, liberado para trabalhar onde quer que você queira ou aceitar ofertas que te façam. Esse é um dos modelos numa casa de perfumaria. Para você ser qualificado, são cerca de 4 pessoas a cada 3, 4 anos só que isso acontece. Porque imagina numa casa de perfumaria bem pequena, que tenha 3 a 4 mil funcionários no mundo todo. Esse número de 3 a 4 pessoas a cada 4 anos já é um número pequeno, né? Já você vai ter que contar com muito talento seu e muita sorte. Preencher os requisitos, as qualificações, para ver se você é eleito. Numa empresa como a Givaudan, que tem cerca de 11 mil funcionários, isso já é mais complicado ainda. Então imagina, selecionar 4 pessoas a cada 3 ou 4 anos para que se tornem perfumistas é mais complicado. Mas é possível, gente. Só é possível. Eu já vi pessoas de laboratório serem qualificadas e depois se tornarem perfumistas. Já vi avaliadores serem qualificados. Então, tudo é possível. Faça chegar esse desejo e desde que você se qualifique, já fale outros idiomas, esteja com a sua vida organizada, vamos dizer assim, não tenha amarras que te prendam aqui, porque não é depois que você se qualificou que você vai dizer, eu não posso porque eu vou ter que cuidar do meu cachorro, ou vocês entenderam, né? Ou seja, não dá para você inventar desculpas. É claro que se você foi qualificado, você vai querer estar lá, né? Agora, se você não trabalha numa casa de perfumaria, não sabe como chegar nisso, ou seja, também não adianta você que está me ouvindo falar assim, mas então eu posso ir lá na casa de perfumaria, escrever para eles, falar que eu quero ser... Não, não pode, gente. Porque é preciso que você já trabalhe na indústria por um tempo, que você tenha referências, são pessoas que te indicam, com quem você já mostrou ter um bom trabalho, não que você mostre habilidades já para ser um perfumista, porque isso não é exigido, mas que você mostre que você já é um bom funcionário para aquela empresa, que você tenha paixão pela perfumaria. Não adianta você escrever para a empresa, que a empresa não vai te colocar na lista, infelizmente. Mas há uma outra alternativa. Se você deseja mesmo, e eu já vi isso acontecer, você pode pagar pelo seu curso, pela sua estadia na França e fazer o curso da ISIPCA ou ISIPCA.
A Isípica é a escola que mais forma perfumistas fora de casas de perfumaria. Então, são as duas maneiras de você se tornar um perfumista. Na Isípica, você vai ter que morar na França, do mesmo jeito, você não vai ter amarras, porque você vai estar estudando integralmente, você vai ter que pagar pelo curso, pagar pela estadia, pagar por sua alimentação e assim por diante, sendo que numa casa de perfumaria, no final do curso, você vai ser direcionado, e antes de fazer o curso você tem que saber disso, porque você vai ser direcionado onde houver necessidade. E isso significa que você pode não estar no seu país de origem. Você talvez vai estar num outro continente que você nunca conheceu. Atualmente a gente sabe que o continente de maior necessidade para a perfumaria é a Ásia, posteriormente será a África. Então, há essas necessidades que vão te encaminhar para essas regiões, ou não, ou você terá sorte de ser qualificado pelo mestre perfumista como um perfumista fascinante para Fine e você irá para a França. Ou você irá para uma outra categoria, categoria de household, ou a categoria de home care, de corpo, trabalhando com cabelos, desodorantes. Ou seja, você irá onde há uma necessidade maior. Isso não é ruim, isso é ótimo, mas você tem que ter isso em mente. Numa escola como a Isípica, isso já não acontece, gente. Numa escola como a Isípica, você, em geral, vai trabalhar, não vai ter um emprego. Então, muito possivelmente, você vai ter que batalhar por um emprego. Mas eu conheço uma carioca que foi com a cara, a coragem e recurso próprio fazer Isípica. E quando ela terminou o curso, ela tinha tanto talento que ela foi escolhida por uma casa de perfumaria e foi trabalhar na Holanda. Então, as casas de perfumaria também ficam de olho nos formandos da Isípica para ver onde é que estão os talentos e podem sim recrutar talentos da Isípica. Isso sim é bem comum, mas você tem que saber que no final do curso você não estará formado, por isso é um longo período aí pela frente. Essas são as formas que eu conheço de formação de um perfumista. Então, é preciso ter algumas qualificações. Se você gosta de perfumaria, muitas vezes eu ouço que um perfumista precisa ter o melhor nariz do mundo. Não precisa, gente. Ele precisa ter um certo conhecimento ou alguma habilidade com ingredientes, mas se não tiver, aprende também. Mas o que é primordial é talento, habilidade de trabalhar com os perfumistas. E aí sim ter muito, muito, muito prazer e paixão pela perfumaria. E isso sim que fará com que ele queira criar cada vez mais e melhor perfumes. Então, esses são os dois modelos que eu conheço. Tem surgido muito, graças à internet, os perfumistas independentes. Então, são pessoas que fazem cursos de perfumaria ou que têm certa habilidade com ingredientes químicos ou com química, compram ingredientes e começam a formar os seus perfumes. Então, isso sim eu tenho visto crescer na internet. Não sei muito a esse respeito. Os poucos que eu conheço pela internet. Já conversei com alguns que nunca se preocuparam, não é que não se preocupavam, eles não tinham como entender de toxicidade sobre a fórmula. Então é algo que um perfumista independente precisa buscar antes de comercializar uma fórmula, entender sobre toxicidade, quanto é que se usa de máximo e mínimo de ingredientes,
num perfume final, coisas que se você está numa escola de perfumaria, você obviamente vai saber, mas se você não está, se você está aprendendo sozinho, você precisa buscar esses conhecimentos. Então, nunca vi também um perfumista independente ser admitido numa empresa de perfumaria para ser perfumista nessa empresa. Não digo que isso venha a ser impossível no futuro, mas até o quanto eu vivia perfumaria, eu nunca vi isso acontecer. Já vi também pessoas que se formaram na EasyPK como perfumistas e nunca conseguiram trabalhar como perfumistas. Mas conheço duas pessoas que se tornaram avaliadores, uma na França e uma nos Estados Unidos, que são talentosíssimas avaliadoras, e essa é uma outra profissão sobre a qual eu quero falar com vocês no futuro, que é uma profissão maravilhosa, muito mais fácil de ser atingida do que a de perfumista, mas nem por isso menos valiosa. O avaliador é uma profissão belíssima que eu acho que vocês vão amar conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pincelada. Não é um tratado sobre a perfumaria aqui, como se tornar um perfumista, mas é uma pincelada para vocês terem uma ideia do que é preciso, pelo menos, para se tornar um perfumista profissional. Espero que vocês tenham gostado. Venham falar aqui comigo o que acharam. Se acharam muito difícil, se acharam fácil, se tem vontade de fazer, vou amar saber. Um beijo!